Olá, bem-vindos à aula de Teoria Geral do Direito Privado 1. O tema a ser tratado hoje é o transplante de tecidos e órgãos. Esse é um trabalho da turma 180A, realizado em uma equipe de 5 alunos, sendo eles Ana Clara Moreira, Brígida Cury Gomes Carneiro, João Lucas Salles Prats, Pedro Silúzio Ferreira Andrade e eu, Lívia Soares Albuquerque. Comecemos então com uma breve introdução. O transplante de órgãos e tecidos foi um grande avanço feito pela medicina, por meio de grandes descobertas científicas e avanços tecnológicos, como o descobrimento de novos medicamentos e técnicas. Tal procedimento tornou-se parte intrínseca do cotidiano da medicina, e sua realização salva inúmeras vidas. Entretanto, esse ainda é um assunto polêmico por se tratar do corpo, sendo esse elemento indissociável da pessoa humana. A grande conexão feita no Brasil, um país majoritariamente cristão, em relação ao sagrado e ao corpo, pois, como diz Gênesis 1:26, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, o que resulta em uma sacralidade da carne. Assim, a perspectiva da intransigibilidade do corpo torna esse assunto tabu e discutido por um viés eventualmente religioso e moral. Para essa análise que faremos a seguir, necessitamos de uma visão laica sobre os limites éticos do transplante e sobre a dignidade e autonomia da pessoa humana. Mas, afinal, em que consiste o transplante de órgãos e tecidos? De acordo com a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, o transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, como o coração, pulmão, rim, pâncreas, ou tecido, como a medula óssea, ossos e as córneas, de uma pessoa doente, que é o receptor, por outro órgão ou tecido normal de um doador vivo ou morto. Esse processo, pela sua complexidade e risco, somente é usado em casos da doença progressiva, incapacitante e irreversível, que afete determinado órgão, sendo exauridas as demais possibilidades de tratamento. É preciso de um órgão que seja compatível com o receptor, sendo feitos diversos testes para tal. Mas, além disso, muitos indivíduos precisam tomar imunossupressores após a cirurgia pelo resto da vida, a fim de evitar a rejeição do novo órgão. Na Constituição Federal da República de 1988, em seu artigo 199, parágrafo 4º, dizer que as condições para que os órgãos, tecidos e outras substâncias do corpo que sejam retiradas para os fins de pesquisa, transplante e tratamento serão determinadas por lei. Porém, exclui veemente a possibilidade de ocorrer qualquer tipo de comercialização desses elementos, bem como sangue e outras substâncias humanas. Assim, qualquer atividade relacionada aos transplantes é feita pelo SUS, que faz com que todo o processo e o acompanhamento pós-cirúrgico sejam gratuitos, fato que torna o Brasil um grande centro de transplantes públicos, referência para todo o mundo. O tema é tratado mais profundamente nos acordos da Lei 9.434 de 1997, a Lei de Transplante de Órgãos. O artigo 1º dessa lei afirma que a disposição gratuita de tecidos, órgãos e demais partes, seja feita em vida ou pós-mortem, para transplante e tratamento, é permitida nas formas dessa lei. Nota-se, diante dos dois referidos institutos, uma intenção do legislador no sentido de vetar o comércio de órgãos, haja visto os efeitos negativos que sua mercantilização poderia acarretar. Com relação ao critério adotado para definir o pós-mortem, o artigo 3º dessa lei define a morte encefálica como critério para a possibilidade de retirada de órgãos após a morte. Essa constatação deve ser feita por 2 médicos e deve ser de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina. A partir desse critério, surgem diversos problemas que, por sua vez, diminuem o número de doações após a morte do possível doador. A constatação de morte encefálica é de difícil diagnóstico e existem diversos exames e testes, o que leva, muitas vezes, à insegurança e até incapacidade do médico de fazer tal atestado e medo do médico das possíveis consequências jurídicas dessa ação de responsabilização legal. Assim, embora seja obrigatório desde 1997 a notificação de morte encefálica, há uma subnotificação desse acontecimento, o que resulta em uma diminuição da coleta de pacientes que poderiam realizar essa ação.
Isso gera grande impacto no Brasil, pois há uma enorme fila para transplante de órgãos. Por exemplo, em 2009, foram registrados 63.866 pessoas na lista de espera. Esse fato também é agravado por pacientes que não tiveram morte encefálica, que estão em coma profundo, por exemplo, mas exprimiram sua vontade por meio de uma diretiva antecipada de vontade de que seus órgãos fossem doados e os aparelhos desligados. Nessa situação, observa-se que a concepção única de morte cerceia a autonomia individual em uma sociedade que apresenta tamanha diversidade de visões de mundo. Outro contratempo surge com o artigo 4º da mesma lei, ao estabelecer que a retirada de tecidos e órgãos de pessoas falecidas dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida à linha sucessória. Essa concepção também traz a problemática questão relacionada à autonomia da pessoa, ainda após a sua morte. Uma vez que o que a família decide pode não estar de acordo com o que a pessoa queria em vida. Essa determinação priva o indivíduo de autodeterminação e da discricionariedade sobre seu próprio corpo. Assim, é recomendável ter uma conciliação e uma discussão entre a vontade da família e da pessoa, o que torna importante discussões sobre esse assunto no âmbito familiar durante a vida dos seus integrantes. Entretanto, havendo total divergência, deveria ser preservada a vontade pessoal do uso do corpo, embora isso não seja realidade na lei. Agora, em relação à doação em vida, é discutida no artigo 9º da Lei de Transplante de Órgãos a permissão de doar as partes do próprio corpo vivo antes da morte do indivíduo. É permitida essa doação para cônjuges ou parentes consanguíneos até o 4º grau, ou para qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensado para a medula óssea. No 3º parágrafo desse artigo, analisa-se a possibilidade de doação somente ao se tratar de órgãos duplos ou de parte do corpo cuja retirada não impeça o organismo doador de viver sem risco e que não afete gravemente suas aptidões vitais, saúde mental e que não cause mutilação. Nesse ponto, existe uma questão polêmica: a venda de órgãos. Já se sabe que no Brasil tal prática é proibida, mas deveria ela ser? Não cercearia a sua proibição a autonomia individual da mesma forma quando a família não permite a doação de um explícito doador de órgãos? Quais são as implicações éticas disso? A vida teria, assim, um preço? Essas questões ensejam um grande embate acerca da autonomia e livre uso do corpo humano versus o princípio da dignidade humana, ferido pela objetificação da pessoa. Nessa discussão, também entram questões socioeconômicas, como uma coação dos mais pobres para doar órgãos como forma de sustento, e também questões religiosas, como já mencionamos. Por isso, trata-se de um assunto bastante delicado. Por um viés utilitarista e colocando a autonomia individual em foco, não existem razões suficientes para a proibição da comercialização de órgãos. Por outro lado, é necessário reconhecer que, tratando-se de um país marcado por profundas desigualdades materiais, a precificação dos transplantes significaria a exclusão do acesso de uma parcela significativa da população. Ademais, um serviço privado de comércio de órgãos é incongruente com a ideia de saúde universal e pública prevista na Constituição Cidadã. No entanto, é necessário deliberação social para definir aquilo que, de fato, representa a vontade democrática. Podemos destacar também outro tópico correlato ao transplante de órgãos, a doação de gametas. No entanto, diferentemente dos órgãos, tecidos e sangue, gametas não possuem proibição legal explícita para sua comercialização, porquanto no parágrafo único do artigo 1º da Lei de Transplante de Órgãos, lê-se: para os efeitos dessa lei, não estão compreendidos entre os tecidos a que se refere esse artigo o sangue, o esperma e o óvulo. E no artigo 199 da Constituição, também não se poderia seguramente enquadrá-los como substâncias humanas, devido à imprecisão absoluta do termo. Assim, a única disposição explícita sobre a proibição de comercialização de gametas não está em lei. Trata-se da Resolução 1957 de 2010, que dispõe: a doação de gametas ou embriões nunca terá caráter lucrativo ou comercial. Entendemos, portanto,
que faz pouco sentido a versão completa à comercialização de gametas, considerando o novo horizonte da maternidade adiada, e que, de fato, o processo de natalidade já adquiriu um caráter comercial. Entretanto, reconhece que eventuais implicações morais devem ser discutidas e debatidas por vias democráticas. Existe um outro problema na monetização dos órgãos e tecidos: o tráfico de órgãos. O tráfico de órgãos não é uma realidade distante do Brasil, e o medo assombra grande parcela dos brasileiros, que temem não apenas perderem uma parte de si, mas também terem seus órgãos ou tecidos usados em um jogo de poder. É verdade que uma vida salva é uma vida salva, mas também é verdade que todos têm direito à vida e à saúde, e ninguém tem prioridades apenas por possuir poder monetário ou relações sociais. A realidade no Brasil, no entanto, é bem mais obscura. Se não há escrúpulos para preservar a garantia do direito do próximo, se são capazes de indiretamente matar uma pessoa, então também são capazes de aceitar ou pagar pelos órgãos de uma pessoa que poderia ter sido salva. Como exemplo, temos o caso Pavese, também conhecido como caso Zero, no qual um pai desconfiou de procedimentos suspeitos por parte do hospital. E na subsequente investigação, foi comprovado que seu filho foi assassinado pelos médicos, que o viram como um doador desde sua entrada no hospital. A pergunta que fica é até onde a ambição pode levar o homem. Como o tráfico de órgãos pode ser o terceiro tipo de tráfico mais rentável no mundo, afetando 20 milhões de pessoas? E, por fim, como nós podemos superar os fantasmas das religiões, dos medos, do tráfico, das injustiças e focar em preservar a vida? Para responder, deixamos apenas uma frase de uma das campanhas de doação de órgãos: a gente faz a nossa parte para a vida continuar. Esse vídeo foi elaborado tendo por base as aulas de Teoria Geral do Direito Privado 1, do professor Brunello Stancioli. Os artigos: o Sistema Nacional de Transplantes, Saúde e Autonomia em Discussão, e Lei não prevê crime para a venda de óvulos, além de demais fontes de consulta. Obrigada pela atenção.